Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje, a gente vai ter um bate-papo com os alunos da Universidade Federal de Uberlândia, que venceram uma competição da NASA para fazer uma aplicação com o satélite. Saiba mais ainda neste programa. Nós também vamos mostrar para vocês que o INPE, mais uma vez, foi estrela na apresentação dos dados do desmatamento do Cerrado, com a constante de aumento no desmatamento deste bioma. O governo federal também anunciou um programa de combate ao desmatamento, a quarta fase dele, para o Cerrado. Mas antes a gente traz para vocês algumas notícias do CEMADEM. O pesquisador José Maria Marengo, que nós já mostramos aqui no nosso programa em diversas entrevistas, foi classificado como o cientista mais citado na última década. O climatologista José Marengo, coordenador geral de pesquisa e modelagem do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, foi novamente classificado em 2023 como um dos pesquisadores mais influentes do mundo na área de geociências na última década. Essa é a quarta vez que Marengo é citado no estudo. O mesmo já havia ocorrido em 2019, 2021, 2022 e agora em 2023. Neste ano foram consideradas 10.156 citações em 90 publicações e 6.289 citações de artigos na área de geociências. Também do CEMADEM a informação de que o Instituto realizou manutenção na rede geotécnica instalada nas áreas de morros suscetíveis a deslizamento na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. O objetivo da manutenção preventiva é corrigir os equipamentos e permitir que eles estejam operacionais para monitorar possíveis acidentes. Os trabalhos foram realizados pelos pesquisadores e geólogos do CEMADEM, Márcio Andrade e Daniel Metodiev, em parceria com a Agência Pernambucana de Água e Clima, a APAC, e com a Universidade Federal de Pernambuco e Defesas Civis Municipais. Durante 2 semanas foram realizadas a manutenção de 15 estações geotécnicas com pluviômetros na região metropolitana de Recife. E para você que ainda não conhece uma estação geotécnica do CEMADEM, saiba como ela funciona e o que ela pode fazer por você. Veja. Uma plataforma de coleta de dados, ela é constituída basicamente de 2 sensores principais para monitoramento de encostas. O pluviômetro automático em cima e um sensor, uma unidade de sensor de umidade do solo, né, que através do cabo ela coleta informações em 6 níveis de profundidade. Então aqui a cada meio metro tem um sensor até a profundidade de 3 metros. Então essa unidade aqui ela coleta, né, informações da quantidade de água que tem o solo em função da infiltração de águas de chuva. Então basicamente essa estação ela faz isso, né? Ela coleta essas informações, que dentro dessa caixa tem um coletor, um data logger, registra, processa e através de telefonia celular envia essas informações, esses dados para serem analisados no CEMADEM. Aqui ela está ligada num cabo aí. Ela fica nos lugares remotos aí onde ela fica ligada em cabo. Como é que ela funciona? Qual que é a alimentação de energia? Tem um painel solar e aqui tem 2 baterias. Então é alimentação, né, fotovoltaica. Então ela é independente. Esse cabo que está aqui, esse cabo é o do sensor de umidade. Então esse cabo aqui ele tem um comprimento de 5 a 30 metros. Então a gente tem essa autonomia de até 30 metros para instalar o sensor de umidade, né, distante do equipamento, porque esse equipamento tem que ficar num local seguro. Já o sensor de umidade, ele tem que ficar num local que represente o perfil crítico de solo. Então, muitas vezes ele não coincide em ficar muito próximo à estação, ele tem que ficar um pouco mais distante. Então, por isso que essa autonomia aqui de cabo de até 30 metros.
Você que acompanha o programa Brasil Consciência deve ter assistido nossa edição de número 186, na qual a gente entrevistou o novo presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon. Naquela oportunidade, o presidente nos adiantou que havia o interesse em formalizar um acordo com a Embrapa para que o Brasil participasse na missão Artemis, que vai construir uma base lunar, com a produção de alimentos no espaço, ou seja, estudos para a produção de alimentos lá na base lunar. Pois, muito bem, as duas entidades, a AEB e a Embrapa, assinaram o convênio formalizando este acordo e agora, oficialmente, o Brasil está trabalhando para produzir alimentos na Lua e colaborar com a missão Artemis. Você que perdeu a entrevista, vamos relembrar um trechinho, o que o presidente nos disse sobre esse trabalho. Acompanhe. E a nossa ambição dentro do programa Artemis, aí é que vem a parte que, muito provavelmente, nos assegura uma certa estabilidade dentro do programa. Esse é um programa para criar uma base permanente na Lua, uma permanência humana maior na Lua. Esse é o objetivo do programa, talvez daqui a 30 anos. Que vai começar em países como os Estados Unidos com a volta a voos tripulados. Como é que o Brasil contribui para isso? O Brasil vai fazer foguete para ir para a Lua imediatamente? O Brasil não vai fazer, pelo menos não imediatamente, um foguete para levar uma tripulação para a Lua. Nosso objetivo não é esse. Né? Nosso objetivo é participar do programa e construir devagar o nosso próprio programa. E isso pode começar de várias maneiras. Enquanto que a estação espacial era um artefato no espaço, para você contribuir para a estação espacial, você tem que ter tecnologia para fazer partes da estação espacial. Uma base permanente na Lua é um desafio de uma outra natureza. Você precisa de muita tecnologia, sim, foguetes, sim, partes para construir a base, sim, mas você precisa também de conhecimentos, desenvolver conhecimentos para logística, desenvolver conhecimentos para transporte dentro da Lua, desenvolver conhecimentos, e aí eu chego no ponto que eu queria colocar, para alimentar uma mini população humana na Lua. Alimentar significa fazer-a viver lá. Você precisa de oxigênio, você precisa de água, isso não existe lá. Você precisa de alimento. Então, nós temos, na realidade não assinamos ainda, mas estamos em vias de assinar uma cooperação com a Embrapa para fazer, como é que a gente traduz o Space Farming? Fazendas lunares. Fazer plantação, não, você não vai plantar no solo lunar, mas são containers selados, com todas as condições para produzir alimentos na Lua. A Embrapa tem tecnologia para fazer isso, sabe fazer isso daí. O agro é alguma coisa que a gente está muito imbuído, a gente conhece muito e tem muita tecnologia no agro. A Embrapa sabe fazer isso. Estamos num acordo, assinando um acordo com a Embrapa para isso. Você vai dizer, mas é uma contribuição pequena. Ela não é pequena. Primeiro, ela é essencial, você não vai sem isso. É uma parte que nós estamos assumindo e é uma parte que acho que dá para perceber, apesar de modéstia, é uma parte que a gente consegue fazer, que a gente consegue entregar, portanto, fugimos do vexame nesse sentido, que você se referiu. Podemos fazer, nós podemos entregar, e isso serve de degrau para a gente entrar no programa e fazer mais coisas. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você confere os dados do desmatamento no Cerrado apresentados pelo INPE ao governo federal. Veja no próximo bloco. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre os dados de desmatamento no Cerrado. O INPE, mais uma vez, foi destaque na programação do governo, que apresentou os dados oficiais e também um novo programa para combater o desmatamento naquele bioma. Veja como foi a entrevista coletiva e a apresentação. O PRODES é um programa bastante integrado, né, de atuação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério do Meio Ambiente, que procura associar ciência à política pública, conhecimento à política pública, e fundamentando assim uma ação integrada do governo sob o comando da Casa Civil para enfrentar grandes problemas nacionais.
E o ponto de partida para ter uma política pública efetiva no enfrentamento de problemas é o reconhecimento de que problemas existem e têm que ser enfrentados. E por isso é um casamento feliz para o Brasil, superando períodos em que o negacionismo é o que predominou na agenda do governo federal, a promoção do casamento da ciência com a política pública para orientar a boa política pública no enfrentamento dos grandes problemas nacionais. Então, eu queria chamar agora para fazer a apresentação dos dados relativos ao desmatamento do Cerrado, ao Cláudio Almeida, que é o coordenador justamente do Programa de Monitoramento da Amazônia e demais biomas brasileiros do INPE, que é quem executa esse programa tão fundamental para a nossa política de enfrentamento do desmatamento. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministra Marina. Boa tarde, secretário Luiz Fernandes, no nome de quem eu cumprimento todas as autoridades e todos os presentes aqui. Como já foi colocado, realmente é um feliz, o secretário colocou muito bem, é um feliz encontro entre o trabalho da ciência, da gente desenvolver a melhor técnica, a melhor metodologia para o monitoramento, de maneira que a parte ambiental possa ser efetiva no seu controle. Então, para a gente é uma grande satisfação estar apresentando o melhor dado aqui nesse momento. Para o INPE, a gente sempre tem dito isso, né? Não faz diferença, não é que não faz diferença, mas a gente sempre busca entregar o dado com a melhor qualidade dele, sem a preocupação de se ele está aumentando ou diminuindo aqui. Ok, vamos lá. Opa. Bom, o INPE mantém 2 sistemas de monitoramento, da supressão da vegetação nativa, no caso do Cerrado, a gente chama de supressão da vegetação, não é só desmatamento, porque no Cerrado existem diversas formações, que são desde formações do tipo florestal, onde se emprega bem o termo desmatamento, até formações bem mais abertas. Então, por isso, no caso do Cerrado, a gente fala que é um monitoramento da supressão de vegetação nativa. O sistema, o DT, que ele existe desde 2018, ele foi criado, na época, com um projeto liderado pelo MCTI, era o FIP Cerrado, para criar esse sistema de monitoramento para o Cerrado, que não havia, então. A gente, então, vem fazendo, desde 2018, o monitoramento da supressão diariamente. Todos os dias, as equipes pegam as imagens WFI, fazem, que é uma imagem que foi totalmente desenvolvida dentro do INPE, com um projeto que dá autonomia, que dá soberania ao país nesse monitoramento. Então, a gente encaminha esses dados para que os órgãos ambientais possam fazer esse controle, possam ter essa informação em tempo real de onde está ocorrendo o desmatamento. E o PRODES, que é o sistema anual, onde a gente, então, uma vez por ano, faz aquela medida oficial, é o dado que diz exatamente qual é o tamanho do desmatamento, ano a ano, que está acontecendo. Esse é o gráfico, então, que mostra, desde 2002, o INPE a gente começou o sistema em 2018, mas retrocedemos para criar uma curva desde os anos 2000, com os últimos anos mostrando, então, esse processo que vem crescendo ano a ano. Esse ano, o dado medido entre agosto de 22 e julho de 23 foi de 11.017 quilômetros. Existe uma certa estabilidade no dado, a gente deu uma diferença de 3% a mais do que o ano anterior, está dentro da margem de erro aí que a gente tem, reduzindo. Em anos anteriores, a gente percebia que havia um aceleramento mais intenso, já 25%, 7%, 25%. Agora, existe uma certa estabilização desse dado, ainda que com esse viés com uma pequena alta ainda no volume total. Chama a atenção que a gente, de novo, está acima dos 10 mil, mas mantém esse dado com uma estabilidade. Próximo, por favor. Esse dado mostra espacialmente aonde se concentram as áreas de desmatamento. A gente tem a maior concentração região lá no Mato Piba, no norte do Cerrado, é onde se encontra a nova fronteira de expansão do desmatamento. 75% desses 4 estados, o desmatamento está concentrado ali, 75% desse desmatamento está concentrado nesses 4 estados. O próximo. Esse é o dado por estado, a gente olhando, então, como é que foi a evolução ano a ano de cada um dos estados. A gente ordenou por quantitativo, quais são os estados com maior contribuição em 2023, e aí a variação para cada um desses estados.
né? No total, a gente tem uma variação ali de 3%, foram mais 300 quilômetros em relação ao ano anterior, então um incremento de 3% desse dado. Próximo. Aí, agora, separando quais são os destaques, né? Os maiores quedas, né? Nem todos os estados apresentaram incremento, alguns estados apresentaram queda. Então, a gente tem Goiás com 18%, Mato Grosso também 18% em relação ao ano passado, Minas Gerais 12% e Piauí uma queda de 5%. Próximo. E os estados, por outro lado, que tiveram um maior incremento no desmatamento com relação ao ano anterior, a Bahia foi o estado com maior incremento, de 38%, depois Mato Grosso do Sul com 14%, Tocantins com 5% e o Maranhão com um incremento de 3%. Próximo. Finalmente, esse é o último slide, ele mostra, em termos de todas as supressões que ocorreram, qual era, em que tipo de status fundiário está ocorrendo aquele desmatamento, se foi numa área quilombola, na terra indígena. Então, a gente percebe lá que 63% desse desmatamento que foi medido no período, ele ocorreu em áreas privadas. É a grande ocorrência disso. Depois tem 18% em outras áreas, que não caem em nenhuma das categorias anteriores, né? E a parte em terras indígenas, por exemplo, só 0,7%, em áreas quilombolas 0,3%, em unidade de conservação 7,39% do desmatamento. Então, rapidamente, são esses os dados do desmatamento que a gente tem para apresentar agora. Todos os dados, como é praxe no dado produzido pelo INPE, já vão estar disponíveis ao término dessa coletiva, vai estar, secretário, disponível na página do INPE para que toda a sociedade, toda a comunidade possa utilizar esses dados. Muito obrigado. Logo após a apresentação dos dados do PRODES, o governo anunciou um novo plano de combate ao desmatamento no bioma. Amigos, então, acho que vocês já estão sabendo, estamos lançando aqui, então, hoje o nosso plano de prevenção e controle do desmatamento do Cerrado, que, se não estiver no site agora, estará em poucos minutos, né? E esse plano, primeiro slide aqui, ele faz parte de uma sequência, né? Nós estamos na 4ª fase do plano do Cerrado, a primeira fase foi entre 2010 e 2011, teve um interregno ali entre a segunda fase, depois, 2014, teve a segunda fase, até 2015, terceira fase de 2016 e 2020. Em 2019, o PP Cerrado foi revogado pelo decreto 10.142. No decreto de janeiro, dia 1º de janeiro desse ano, o decreto 11.367, o presidente Lula restabeleceu a comissão interministerial e, na comissão interministerial, a subcomissão do Cerrado, do plano para o Cerrado, que é formada por 13 ministérios, alguns ministérios e órgãos que fazem parte também como órgãos e ministérios convidados, né? 2 núcleos, um de articulação federativa, núcleo de monitoramento ambiental, são 22 órgãos entre os convidados e instituições federais. A portaria 3098 da Casa Civil indica todos os membros representantes, o plano está sendo lançado agora. Próximo. Então, o plano é construído através de um método, né? Esse método ele começa com um seminário técnico-científico, em que tem a participação intensa, ativa de órgãos da academia, né? Universidades, dos órgãos estaduais de meio ambiente, de membros do governo federal que compõem a comissão interministerial, da sociedade civil, onde se discute, são apresentados os principais desafios, as causas, né? Os principais vetores de desmatamento. A partir desse diagnóstico, da identificação dessas causas, são desenhados os objetivos estratégicos, a gente vai apresentar aqui alguns os objetivos, né? As linhas de ação, a partir daí os resultados esperados, geram depois metas, indicadores e os prazos para desenvolvimento dessas ações, que serão monitorados, né? E aí temos, então, os resultados, os insumos e os processos que vão ser monitorados ao longo da implementação do plano. O plano começa com a primeira reunião da subcomissão executiva. Assim que nós lançamos o plano da Amazônia, no dia 5 de junho, iniciamos o trabalho do plano do Cerrado, primeira reunião da subcomissão em junho, o seminário técnico-científico no dia 11 de julho, a oficina da subcomissão no dia 2 de agosto, várias reuniões bilaterais, nós fazemos reuniões bilaterais com cada um dos ministérios que contribuem com ações no plano, com a sociedade civil, também entre agosto e setembro, reuniões com a ABEMA, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, que
fez contribuições, inclusive, formais para o plano, os estados que compõem, fizemos um subgrupo dos estados do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que representam mais de 75% dos desmatamentos na região. Fizemos uma audiência pública no Congresso Nacional, isso foi uma coisa inédita, né, que é já lançar o plano fazendo o debate dentro do parlamento, né? Foi ali, então, que nós abrimos para consulta pública o plano por 30 dias, ficou entre o dia 13 de setembro e o dia 13 de outubro. Em consulta pública, recebemos 186 contribuições na consulta pública, fizemos toda a compilação, a sistematização dessas contribuições, aprovamos na subcomissão de combate ao desmatamento, de controle do desmatamento, na semana passada, e por isso hoje já estamos lançando o plano. O plano são 5 capítulos e um quadro síntese, né, o sumário executivo, o contexto político, institucional dessa fase, as políticas de controle de desmatamento, incorporando as políticas estaduais no nosso plano, que também é uma novidade, uma parte importante de diagnóstico do problema, ou seja, o plano ele não é apenas uma descrição do problema e uma apresentação de soluções, mas tem uma análise, né, feita sobre essas causas do desmatamento e depois os eixos e objetivos estratégicos e as ações. O anexo compõe o quadro síntese com todas as ações do plano. Próximo slide. Acho que aqui já foi mostrado na análise, né, feita pelo INPE, a principal região onde se concentra, tem uma concentração muito alta dos maiores desmatamentos, dos grandes desmatamentos, é nessa região mais norte do Cerrado, mais ali no que a gente chama como Matopiba, são os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Próximo. Aqui é um slide bem importante, porque a gente está considerando, né, qual é o impacto, né, dos desmatamentos no Cerrado, inclusive nas atividades socioeconômicas, nas atividades produtivas, né? Isso foi mostrado também no nosso seminário técnico-científico. Se vocês observarem ali na estação chuvosa, né, aqui em cima é em floresta tropical, né, o quanto que existe de evapotranspiração por dia, por hectare, na floresta tropical, em estação chuvosa e estação seca. Vocês observem que no Cerrado, por exemplo, né, inclusive na estação chuvosa, a evapotranspiração é maior até do que na floresta tropical, né? E na área de pastagem, né? Como é que é a evapotranspiração. Então, a importância do Cerrado, do ponto de vista de clima regional, de clima local e no regime de chuvas, né? Então, a gente teve uma apresentação super importante, super interessante também, do professor Marcos Hale, da Universidade de Viçosa, mostrando a relação entre a dinâmica de desmatamento e a desaceleração dessa corrente que a evapotranspiração faz, trazendo chuva para a região. Isso tem resultado, né, num atraso médio de chuvas da ordem de 56 dias, na média, se a gente considerar de 1980 para cá, com um impacto importante, né, em várias atividades econômicas, produção energética, abastecimento de água, a própria agricultura, né, a nossa segunda safra, é muito dependente da estabilidade desse regime de chuvas. Então, mostrando aqui a importância, né, desse plano, desse nosso desafio, não só para o Cerrado, para a biodiversidade, para o clima no Brasil, mas para a própria produção agropecuária e de energia do Brasil também. Próximo slide. Aqui as principais causas identificadas no seminário, né, a dificuldade de se monitorar a legalidade do desmatamento vinculado às cadeias produtivas. A gente tem uma estimativa, pelos dados que a gente conseguiu levantar a partir das informações trazidas pelos estados desde maio para cá, que algo em torno de 50% do desmatamento é autorizado e cerca de metade dele é ilegal, né? Agora, existe também uma figura que é o desmatamento aparentemente legal. Ele está dentro do percentual, mas não necessariamente seguiu as normas de licenciamento ambiental, de estudo de impacto ambiental, etc. Então, essa é uma dificuldade grande que tem a ver com acessibilidade e transparência de dados, né? Um baixo nível de reconhecimento de territórios coletivos e unidades de conservação. Vocês viram aí que quase 8% do desmatamento acontece em unidades de conservação e a gente tem menos de 10% do bioma em unidades de conservação sustentável e menos de 4% de áreas de proteção integral, né, de unidades de conservação de proteção integral. Então, esse é um grande desafio também, aumentar as áreas protegidas e o reconhecimento de territórios coletivos. Inclusive, no Cerrado, uma coisa que a gente identifica
vocês observaram que 18% está na categoria outros, né? Tem ainda um território grande no Cerrado que não tem definição fundiária. Tem áreas estaduais devolutas, tem áreas não discriminadas, tem áreas em disputa ainda no território, né? No território do Cerrado, e muito desmatamento ainda acontecendo nessas áreas. A expansão agrícola, a especulação fundiária e a gestão hídrica ineficaz, porque não existe, infelizmente, ainda uma integração desses dados, um monitoramento preciso, por exemplo, de outorga d'água, né? Essa relação entre a infraestrutura verde, que é a infraestrutura do Cerrado, que dá suporte para a produção e conservação de água, e a sua correlação com a gestão hídrica, né? E a gente tem observado muitos casos de autorização de desmatamento que é dada, mas o desmatamento não é realizado. Isso apenas para valorizar a terra. Tem casos, né, na região de Matopiba, em que uma área que vale R$50 mil o hectare, isso é um preço de terra no estado de São Paulo, né? Com a autorização de supressão, ela vai para R$100 mil o hectare. Se tiver outorga de água, vai para R$120, R$130 mil o hectare, né? Ou seja, uma valorização bruta com duas medidas administrativas. E essas autorizações não são executadas, e isso dificulta ainda mais o controle, né? Porque você tem um volume grande de autorizações, mas o desmatamento não está correlacionado às autorizações. E os 4 eixos das atividades do plano, né, e os objetivos correlatos a esses eixos. Os eixos são os mesmos do PPCDAM, atividades produtivas sustentáveis, com o objetivo de promoção da sociobioeconomia, o manejo florestal sustentável e recuperação de áreas desmatadas ou degradadas, inclusive recuperação produtiva também. Objetivo 2, estimular atividades agropecuárias sustentáveis. Objetivo 3, ampliar a pesquisa, produção de conhecimento e também formação e assistência técnica para atividades produtivas. Uma linha importante é investimento para conhecer mais essa correlação entre a expansão da fronteira no Cerrado, a conservação do Cerrado e a sustentabilidade, o suporte ecológico para essa e ecossistêmico para essa produção. O objetivo 4, ligado ao monitoramento e controle, que é o fortalecimento da atuação dos órgãos federais e garantir a responsabilização por crimes e infrações administrativas ligados ao desmatamento e à degradação florestal também. Objetivo 5º, aprimorar o monitoramento, a análise, a prevenção e o controle do desmatamento, toda essa agenda de monitoramento e análise da dinâmica de desmatamento e degradação, ligado também a cadeias produtivas. A redução de incêndios florestais como um objetivo. No Cerrado existe um manejo do fogo. Não é mais apropriado falar em manejo do fogo, manejo integrado do fogo, do que propriamente o controle, né, do fogo. Objetivo 7, aprimorar os sistemas e integrar os dados de autorização de desmatamento, embargos, autos de infração, estaduais, inclusive municipais. Tem muitos casos de municípios autorizando desmatamento sem que o próprio Estado saiba que isso está acontecendo. Muito menos o governo federal, porque não há integração desses dados. Então, isso precisa ser resolvido, né, no âmbito do plano. Ela andou mais rápido que eu aqui. Eu estava no objetivo 8, que é fortalecer a articulação com os estados para a implementação do Código Florestal. O terceiro eixo, pode ir para o próximo. Objetivo 9, garantir a destinação de terras públicas. Né? Existe uma aparente, né, impressão de que no Cerrado está tudo resolvido do ponto de vista fundiário. Não é essa a realidade. Ainda existem terras públicas não destinadas, seja para proteção, conservação, uso sustentável, ou até mesmo para regularização fundiária, obviamente, e também de povos e populações tradicionais. Ampliar e fortalecer a gestão de áreas protegidas, um grande desafio, ampliar áreas protegidas no Cerrado. Coordenar, objetivo 11, coordenar e alinhar planejamento de grandes empreendimentos e projetos de infraestrutura com a nossa meta do desmatamento zero até 2030. Né? Objetivo 12, ainda no ordenamento fundiário e territorial, é o planejamento, né, a realização do planejamento territorial e implementar instrumentos previstos na lei para assegurar a conservação dessa infraestrutura verde ligada à manutenção e recuperação de regime hídrico, quantidade e qualidade de água. Né? Por fim, instrumentos normativos e econômicos, o eixo 4, que é a criação, o aperfeiçoamento e a implementação desses instrumentos normativos e econômicos para controle e redução do desmatamento e conservação da biodiversidade, que é toda essa agenda ligada a pagamento por serviços ambientais, a questão do crédito de carbono, e instrumentos econômicos para a manutenção da floresta em pé. Por fim, algumas medidas que a gente destaca aqui, que são bem importantes,
né, para a gente reverter essa tendência aí que a gente vem observando de alta no desmatamento. Primeiro, muito importante essa articulação com os estados. A gente vem fazendo um esforço, e agora o ministro da Casa Civil, a ministra Marina, né, estão colocando aí a importância da gente se articular com o consórcio dos estados do Nordeste, e a nossa ideia é fazer um projeto estruturante do Fundo Amazônia para essa integração de dados, colocar recursos do fundo para ter um grande projeto de integração de base de dados de desmatamento, de autorização de supressão de vegetação, todos os dados ligados a essa agenda para que a gente tenha efetivo controle do que está acontecendo. No âmbito do governo federal, vai ser muito importante estruturar essa base de dados e integrar, agora que o Cadastro Ambiental Rural passou para o Ministério de Gestão, fazer essa integração entre o Sinaflor, que é o sistema coordenado pelo IBAMA, que traz as informações sobre a circulação de madeira, a emissão de autorização de supressão e manejo florestal, junto com o Cadastro Ambiental Rural, que é um sistema de monitoramento e controle do desmatamento, para que a gente tenha essa plena integração dos dados, né? Precisamos fazer uma revisão e o fortalecimento da norma federal sobre transparência a respeito desses dados, né, e os critérios para autorização de supressão. É uma norma de 2006, né, o Código Florestal veio, inclusive, depois disso. Então, a gente precisa atualizar essa norma para, de fato, criar a condição de que haja essa integração de dados sobre desmatamento, para, de fato, a gente separar o que é o desmatamento legal do que é o ilegal e poder dar o tratamento adequado para cada uma dessas categorias. Próximo slide. Aumentar a fiscalização, isso é absolutamente importante, não só a fiscalização presencial em articulação com os estados, mas cada vez mais implementar a fiscalização remota, né, seja a autuação, o embargo, né, fazendo o uso cada vez mais efetivo da tecnologia da informação, do sistema remoto de monitoramento. Próximo slide. Novas UCs nas áreas prioritárias, hoje menos de 3% de unidade de conservação de proteção integral, então esse é um grande desafio. O ICMBio tem um volume aí de umas 186 áreas em estudos, não tudo isso no Cerrado, mas também no Cerrado, né? Próximo. E a implementação de rastreabilidade agropecuária como um mecanismo para fomentar a produção, garantir a sustentabilidade, garantir acesso aos mercados, né, e garantir, de fato, que a gente separe o joio do trigo, ou seja, o que está ligado a desmatamento, bloquear desmatamento ilegal, bloquear acesso aos mercados e valorizar a produção agropecuária sustentável. E a gente sabe, o dado geral no Brasil é menos de 2% dos imóveis no CAR com desmatamento ilegal. Embora isso signifique um volume expressivo de desmatamento, né, proporcionalmente em relação aos imóveis cadastrados, é uma minoria, e a gente precisa fazer essa separação. A rastreabilidade, que vem sendo conduzida também pelo Ministério da Agricultura, é um elemento muito importante. E uma novidade que a gente está estudando e vamos avançar é como é que a gente integra, né, prioridade de outorga de água à conservação do cerrado, né? A legislação autoriza tanto a outorga de água quanto o desmatamento. Então, a ideia é que a gente faça uma integração disso. Quer dizer, conforme se conserva cerrado, se consegue acesso e prioridade também para a outorga de água. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com a entrevista com os estudantes da Universidade Federal de Uberlândia sobre a participação no torneio da NASA. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta. E a gente fala agora sobre a reportagem que a gente anunciou no começo do programa. Vamos conversar com o pessoal lá da Universidade Federal de Uberlândia, que participou do hackathon da NASA com sucesso na missão e conseguindo o primeiro lugar na etapa nacional. A turminha toda reunida, estava conversando com eles em off aqui, nunca falei com tanta gente ao mesmo tempo aqui pelo programa, sempre há uma primeira vez. Vou seguir aqui pela ordem de janelinhas: o Vinícius Zanini, a Isabel Chaves, o Gabriel Ribeiro, a Larissa Borges, o Gustavo Ferreira. O Gustavo Ferreira está em 2 janelas, já a gente acerta isso aí. Então é isso, gente. Eles conseguiram participar de um projeto da NASA, uma competição onde eles tinham algumas horas para realizar o ciclo completo de um projeto, uma aplicação espacial. Vocês verem como é que a tecnologia de satélite é importante e que foi vencedora desse prêmio. Para falar mais para a gente
sobre tudo isso. Vamos começar pelo meu contato, né? Foi a primeira pessoa com quem eu falei, a Larissa Borges. Boa noite, Larissa. Explica para a gente um pouco melhor quem vocês são, da onde vocês são, né? Da Universidade Federal de Uberlândia, e por que vocês participaram desse torneio. Certo, então nós aqui majoritariamente somos estudantes da Universidade Federal de Uberlândia, que fica em Minas Gerais. O Vinícius, o Gabriel, o Gustavo e eu. Bom, então basicamente o interesse pelo Hackathon Brasil ah, despertou em mim montar essa equipe aqui, mas eu acredito que todos aqui já são engajados nessas causas espaciais, já tinham uma certa experiência desses desafios aí antes. Então, eu passei a me interessar por assuntos relacionados às mudanças climáticas, depois que eu fiz um estágio de férias na usina nuclear e comecei a ler mais sobre os relatórios e a importância desse tipo de energia. Então, só para contextualizar, eu faço curso de engenharia elétrica, então começou a fazer sentido e a me preocupar. Então, eu já estava esperando pela abertura do Hackathon desde o ano passado, e aí, quando anunciou que estava prestes, né, que eram as pré-inscrições pelo Hackathon Brasil, desse evento aí da NASA, eu já comecei a tentar procurar as pessoas. Então, a primeira pessoa que entrou na equipe foi o Vinícius, ele estuda aqui engenharia biomédica, ele programa bastante, então a gente começou a pensar numa equipe que pudesse se ajudar com as diferentes habilidades. E aí, depois eu comecei a pesquisar, né, as próximas pessoas que também gostassem desse assunto. Então, a próxima pessoa foi a Isabel. A Isabel vai poder falar melhor, mas ela já é uma cidadã cientista voluntária, ela já tem uma experiência aí de explorar os dados da NASA. Então, eu achei que ela ia ajudar a gente bastante a entender com os tipos de dados que a gente ia trabalhar nesse hackathon. E ela desempenhou um papel muito forte nisso, porque ela explorou bastante antes do desafio aí o que a gente ia poder usar, enfim. E aí depois eu pensei em chamar alguém que já tivesse participado do evento, porque assim a gente já teria é, a, a informação de como que funciona essa experiência do Hackathon da NASA em 48 horas antes. E o Gabriel, ele também ganhou na etapa regional do ano passado. Então, essa é a segunda vez que ele participa aí com êxtase. E depois o Gustavo. O Gustavo, ele também é do curso de engenharia biomédica, programa bastante. Ele entrou aí no finalzinho, já prestes a começar, mas foi assim, uma participação chave que nos ajudou muito a melhorar a nossa ideia. Muito legal. Bom, só para a gente resumir, então, todo mundo é de engenharia? Não, o Gabriel não é. Só o Se Gabriel você não é quiser de falar. engenharia. O Gabriel fez o quê, Eu Gabriel? faço, Faz o quê, eu, Gabriel? eu faço sistemas de informação pela Universidade Federal de Uberlândia também. Então, Legal. blocos vizinhos ali. Bacana, bacana. Vocês já se conheciam ou não? E a Isabel também, ela Não. tá no colegial ainda, né? Importante Isso, falar vamos que, agora. A que a Isabel é menina do não tá nem na colegial ainda. Que faculdade. legal, Ela hein, não tá cara? nem na Bacana. A faculdade gente vai fazendo conversar essas sobre coisas. isso também. Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, vamos. Quem já tinha experiência, né? Como é que é o torneio? Assim, você tinha a ideia de participar, por quê? Porque o pessoal da sua universidade sempre participa. Vocês já sabiam o que acontecia, é isso? Bom, não, não é que o pessoal já tinha essa frequência. O interesse mesmo era de poder participar de algum evento da NASA, porque eu tinha consciência que é de peso muito grande para a sociedade. E aí, quem pode explicar melhor sobre o torneio pode ser o Gabriel. Então, o Gabriel, que já é o veterano, né? Bicampeão, inclusive. Boa noite, Gabriel. Vamos lá, conta um pouquinho pra Boa gente. noite, Edmo. Que bicho é esse? É muito difícil participar disso? Vocês são inteligentes tanto assim, não? Como é que é isso? Bom, acho que não. Bom, ano passado teve esse evento da NASA, eu descobri num fórum de notícias de tecnologia e empreendedorismo aqui da cidade, e eu decidi participar da etapa regional, consegui ganhar com outro time, eu ainda estava no colegial também, eu era do terceiro ano, e esse ano eu não ia participar, tinha visto como que os desafios que a NASA propôs, mas eu não tinha um time. Até que faltando uma semana, a Larissa me contatou pelo LinkedIn e a gente conversou, se conheceu e a gente decidiu montar o time e foi assim que surgiu. Sobre o torneio NASA Space Apps, ele é é o maior hackathon do mundo. Um hackathon nada mais é do que uma competição de tecnologia. Então,
Foram mais de 150 países, 57 mil projetos envolvidos ao longo de todo o mundo, equipes de no máximo 6 integrantes, no mínimo 2, que tem aproximadamente 30 desafios para propor uma solução para esses desafios. E a gente pode usar tecnologia, inovação, consciência social, sustentabilidade, conceitos de ESG, para a gente tentar melhorar o nosso impacto de uma maneira geral. Então, todos podem se inscrever, não tem limite de idade, não tem limite de faculdade ou não. Todos podem se inscrever, professores, alunos, estudantes, e a ideia é claro, algumas cidades fazem presencial, outras não. O torneio ele ocorre em 3 etapas diferentes. O primeiro nível é a etapa regional, ou seja, organizações independentes, como o Hackathon Brasil, é uma organização desses torneios, ela seleciona algumas regiões, por exemplo, Osasco, Campinas, Guarulhos, e ela monta a estrutura, pode ser uma estrutura online ou presencial, para determinar quem foi o melhor daquela região. Então, essa primeira etapa, a gente venceu essa primeira etapa por uma cidade interiorana que foi selecionada pelo Hackathon Brasil. A gente ganhou essa cidade e a gente passou da primeira fase. Essa primeira fase ela é a fase nacional. Então, cada vencedor dessas cidades, eles são nomeados globais. Então, de 57 mil projetos, sobraram uns 500. E a gente estava nesses 500. E aí a gente passa a competir com os outros campeões regionais ou nomeados globais do planeta inteiro por uma vaga na grande final. E aí, os vencedores dessa grande final, eles têm direito, né, a visitar uma sede da NASA, com tudo incluso, lá nos Estados Unidos. Então, esse é o torneio, é o maior torneio do mundo. Os juízes, eles são, primeiramente, né, as organizações selecionam. Então, o Hackathon Brasil nos selecionou como campeão regional. Depois, o pessoal lá dos Estados Unidos, da NASA, os organizadores principais do projeto, julgam os top 500, aproximadamente. Esse é o torneio, é o maior torneio de competição, é o maior torneio de tecnologia do planeta, e é o que mais envolve participantes. E, bom, esse é o torneio, essas são as regras. E a gente tem só um final de semana para resolver, então são 48 horas. Começamos no sábado, terminamos domingo meia-noite. Então, essa é a dinâmica, não pode começar antes, não pode fazer nada depois, a gente tem que apresentar um pitch, esclarecendo o nosso projeto, porque ele é importante, porque ele tem impacto social, ambiental, como a gente utilizou tecnologia, o que a gente fez com os dados da NASA, como que a gente interpretou eles, como que a gente linkou eles com a nossa solução. Tudo isso em 48 horas. Muito bacana mesmo. Mas você falou de 30 problemas, e aí vocês escolheram um. 30 problemas. Isso. Cada equipe seleciona um problema para resolver. Então, a NASA coloca 30 opções de problemas, né? Então, tem essa problemática aqui, no caso nosso da poeira mineral, tem outra problemática de focos de incêndio, cada equipe seleciona uma. E aí a gente tem que desenvolver uma solução em cima daquela problemática. Legal. Aí vocês escolheram essa questão da poeira. Como é que foi definir essa estratégia de usar o satélite, esse tipo de imagem e tudo mais? E como é que foi o desenvolvimento desse negócio em 48 horas? O que vocês mostraram de produto? Já deu para botar no celular lá e sair resultado? Como é que foi isso? Bom, eu posso introduzir a escolha do tema. Então, assim, quando eu chamei a equipe, nós estávamos realmente interessados em escolher um tema que a gente pudesse falar com mais, assim, propriedade, tendo alguma certa experiência, né? Seja, por exemplo, eu tenho uma certa experiência de estudar bastante astronomia, enfim. Então, a gente estava realmente disposto a falar sobre mudanças climáticas, porque por ler bastante, ser uma coisa acessível, a gente estudou bastante artigos da ONU relacionado a mudanças climáticas, a gente tinha mais assim entendimento, clareza para poder pensar em uma solução prática sobre isso. Então, nós avaliamos todos os 31 desafios e nós escolhemos a missão MIT para o futuro. Bom, e aí, basicamente, o próprio desafio ele tem por objetivo que você crie um aplicativo
seja conscientizando sobre a importância dessa missão para a humanidade e também a aplicação. Ela pode ser usada para ajudar alguma comunidade subrepresentada ou injustiçada ambientalmente. Então, a partir desses pontos que a NASA nos dá a chave, nós começamos a discutir como aquele evento que a missão MIT está relacionada, ele está impactando comunidades, de que forma, né, regionalmente, e aí foi onde nós acertamos diretamente aonde a gente queria propor soluções de mitigação e também como a gente poderia usar esses dados. Agora eu deixo aberto aí para quem quiser explicar detalhadamente sobre o nosso projeto. Não, eu queria entender essa relação dos dados e o que mostra no aplicativo. Se alguém pudesse me ajudar aí, ajudar nosso telespectador. E já a gente vai Beleza. conversar também com a Isabel. Então, Deixa Gustavo o vai Vinícius falar, explicar pois não, primeiro. Gustavo? Não, o Vinícius vai explicar primeiro pelos dados, aí eu falo sobre o que a pessoa consegue visualizar ali. Muito Pode ir, bem. Vinícius. Certo, tá. Então, vou começar explicando um pouquinho dos dados que a gente pegou. A gente estava usando sobre um satélite da NASA de espectrometria, ou seja, a gente está vendo as frequências que essas poeiras, que esses minerais estão fazendo. O MIT, ou MIT, né? Que é o satélite principal que faz isso, que é da onde a gente está tirando essas informações. É um satélite próprio da NASA, que eles dão acesso a gente aos dados, então a gente consegue separar por localizações e espaços temporais as informações que a gente quer receber. Então, Só uma coisinha. Quando deram o problema, já falaram também do satélite. É isso que eu estou entendendo. Aqui a solução ia ser com esse satélite. Bacana, bem legal. Isso. Então, essa é a ideia, a gente poder utilizar essas coisas que a NASA já tem para conseguir estar auxiliando mais a população. Então, a gente consegue separar esses dados, eles nos dão acesso à API, porque a gente consegue tratar esses dados, baixar eles, entender como eles funcionam. Então, o primeiro passo foi ter esse entendimento, fazer essa filtragem, ver como utilizar eles, porque normalmente a gente acaba usando muito arrays, né, para pegar as coisas, mas lá eles usam um tal de Charray, foi minha primeira experiência com isso, que são arrays de N dimensões, porque quando a gente precisa de coordenadas mais específicas para poder explicar as informações, ele é um pouco melhor, foi até legal conhecer uma técnica nova, uma metodologia nova de armazenamento e trabalho de dados. Então, pegando essa API, a gente conseguia separar, como a gente já tinha a região que a gente queria, o tempo que a gente queria, a gente conseguiu pegar. Então, a gente filtra esses dados, entende o que a gente quer separar, porque, obviamente, esse satélite ele não só tem a espectrometria, ele traz vários outros sinais, outros tempos, coordenadas de vários locais. Então, você tem que saber selecionar exatamente onde você quer, o tempo que você quer, o que você quer mostrar. Então, o primeiro passo que a gente fez quando pegou isso foi fazer essa classificação bem completa de todos os dados que estão lá para saber exatamente o que a gente quer pegar. Até porque, senão, é muito dado, o processamento não fica aquelas coisas. Ninguém aqui tem um computador da NASA mesmo para ficar processando muito dado. E a gente fez uma espectrometria sobre o tempo que a gente pegou para conseguir entender os lugares de pico dos minerais que a gente está querendo estudar, que podem ser mais prejudiciais, sabendo bem da região e, inclusive, nos próprios protocolos da NASA. Quem separou isso bastante para mim foi a Isabel, ela fez uma mão na roda ali, separando aqueles dados já, para a gente conseguir estar estudando. Quando você fala minerais, você está falando em partículas em suspensão na poeira. Isso, exato, que já estão não na Terra mesmo, os minerais já suspensos que estão formando as poeiras, estão formando as nuvens. Então, com isso, a gente consegue entender pela latitude e longitude, mais ou menos, quais são os espectros de onda que a gente está tendo mais problemas e, com isso, identificar os minerais que estão na atmosfera. E, lógico, com essa identificação, a gente consegue saber um pouco melhor o que fazer com eles. Aí a gente mapeia um pouco, coloca no mapa, isola e consegue ver por toda a região como está se formando. Então, a gente consegue saber, está se formando aqui, está se formando aqui, tem tal mineral aqui muito. Poxa, isso não é comum dessa região, porque isso está acontecendo. Qual o perigo disso? E aí o Gustavo e o Gabriel acho que podem falar um pouquinho melhor sobre também como isso aparece no aplicativo e como é a nossa ideia de mostrar isso. E todo o trabalho que foi feito ali. Por favor, então, por gentileza. Ao longo desse final de semana, a gente tinha que produzir certas coisas obrigatoriamente.
a gente tinha que produzir o pitch, a gente tinha que produzir uma forma de mostrar a informação, certo? Então a gente escolheu fazer isso num site, da mesma forma que a gente tinha que fazer a aplicação, né? Fazer ali tudo que a gente estava da análise dos dados, gerar alguma coisa. Então, no que a gente estava mexendo, a gente estava produzindo o site, o Vinícius estava ali mexendo com a parte de dados, e a gente encontrou alguns problemas, né? Primeiro que era muito diferente do que a gente já tinha mexido, então, só de entender o que estava acontecendo ali já foi um tempo muito grande. Então, o Vinícius foi passando para a gente, foi tentando produzir alguma coisa que a gente pudesse usar. No final, acabou não dando para juntar tudo. Mas o que a gente teve foi um site que explicava da problemática, explicava o que era as nuvens de poeira, um identificador, mais ou menos ali, mostrando como funcionaria o projeto uma vez pronto. Então a gente tinha um mapa, a gente plotava, nossa, essa região aqui está com uma nuvem de poeira, essa outra também, e o que compõe ela? O que é o principal mineral, né? Então, se não me engano, no exemplo que a gente deu, tinha ferro, sílica, bem como a localização de uma tribo específica. Então, a gente escolheu um local específico, a gente sabia que era mais ou menos a posição de uma tribo, e a gente colocou ao redor dela as nuvens, né? Atualmente, né, até na noite do domingo, a gente não conseguiu fazer com que as informações fossem reais, né? Mas aí a gente fez análise, conseguiu ali trabalhar com o satélite, e a gente colocou nisso imagens lá no site também, mostrando o que a gente conseguiu obter, e a gente deu o exemplo de como ficaria uma vez que tivesse feito toda essa integração. Isabel, bom, então você produziu esse grande volume de dados com base nos dados públicos que a NASA disponibiliza. O que você mais puxou de lá? Sim, eu contribuí assim na equipe, pesquisando no banco de dados da própria NASA, que já era uma coisa familiar para mim. Eu fiz essas pesquisas por meio do OSINT, que é a inteligência de fontes abertas, e algumas filtragens, que são pelas técnicas do Google Docking, né? Então, dentre diversos volumes de dados, entre notícias, programas da agência espacial, eu consegui filtrar arquivos que eram mais relevantes para toda a equipe e das necessidades que a gente tinha no momento. Então, se a gente precisava sobre alguma coisa relacionada à API climática ou relacionada ao próprio funcionamento do MIT, eu filtrava os conteúdos, pesquisava e mandava diretamente para o grupo, onde a gente comunicava no WhatsApp. Muito bacana. E, Gabriel, e como é que foi o desenvolvimento do trabalho propriamente dito? Essas horas que vocês ficaram aí, quem ficou presencial, quem ficou remoto, como é que vocês trabalharam? Bom, 48 horas de pura loucura. Então, foi uma experiência muito desafiadora. Eu, a Larissa e o Gustavo estávamos presencial no escritório da empresa onde eu trabalho, aqui no Pátio Sabiá, em Uberlândia. O Vinícius e a Isabel estavam também presentes, só que de maneira online. A gente usou um canal de voz, onde a gente estava sempre em comunicação, e a divisão das tarefas foi simples. A ideia seria de que, no sábado, a gente focaria no desenvolvimento da tecnologia em si, e no domingo, a gente focaria na apresentação dela, ou seja, no nosso pitch. O pitch nada mais é do que um vídeo de 30 segundos que a gente vendeu e esclareceu o que foi desenvolvido, qual é a nossa solução, qual é a problemática que a gente resolve e como que isso vai impactar o mundo de maneira geral. Então, a Larissa foi responsável por chefiar o projeto, reunir materiais, fazer o pitch. O Vinícius ficou totalmente imerso na parte dos dados, análise de dados, tratamento dos dados. A Isabel ajudou ele na parte de filtragem, na parte de entender quais dados são relevantes, quais não são, o que cada dado faz, como eles estão dispostos nos arquivos. O Gustavo ficou responsável por integrar a tecnologia do nosso back-end com o front-end. Então, o Gustavo fez a ponte e eu fui mais responsável pela parte do front-end. Então, a gente usou Python com Flask no front-end, a gente utilizou várias tecnologias, várias bibliotecas para analisar esses dados. A gente fez um site para ficar visualmente interessante para a comunidade se engajar no projeto, para qualquer pessoa poder ir lá, acessar o mapa em tempo real,
o mapa que é interativo, né? Então, ele consegue acessar, ele consegue clicar para saber informação de nuvens que estão se aproximando de uma vila, e tudo isso dentro de um site que explica passo a passo o problema, nossa solução, nossa tecnologia, nossas ideias. E, basicamente, a gente ficou aqui quase que todas essas 48 horas, enfrentamos muitos desafios, tivemos que nos virar, cada um ajudou em uma coisa, tivemos que fazer coisas totalmente fora do que a gente tinha planejado, mas foi uma experiência muito boa e acredito que a gente finalizou muito bem nosso projeto. Alguém ficou sem dormir, não? Não, só sem dormiu, só dormir todo não mundo dá. Só dormiu pouco. pouco, dormiu pouco. Quem dormiu mais, dormiu quanto tempo? Umas 5 horinhas dormiu por aí. Dormiu Umas 5 no bastante, máximo. dormiu bastante. Não, Quem deu para cochilou descansar bem foi bastante. umas 5 Nem horas. foi tão puxado assim, vocês estão fazendo drama. Muito legal, gente. Obrigado pela participação. Foi muito bacana. Parabéns, sucesso para vocês. Agora vocês vencendo essa etapa. Quando seria a próxima etapa? E o que vocês pretendem aí fazer para tentar vencer e chegar na NASA no ano que vem? Bom, então o resultado final dos vencedores, né? Os 10 finalistas que vão fazer a visita para a NASA saem em janeiro, quase aí que daqui a um mês. Bom, e a gente está com a expectativa alta. Mesmo se a gente não vencer nessa etapa, nós estamos muito entusiasmados para colocar a nossa ideia em prática, porque nós confiamos que ela pode ajudar aí na meta da ONU de sistema de alerta prévio contra tempestade de areia até 2027, mais precisas. Então, a gente também ganhou uma bolsa aí no Founder Institute, que é uma plataforma renomada que ajuda, né? Bom, ela, como se diz, Gabriel? Ela apoia ideias De a virar desenvolvimento de startups. startups. Isso. Isso, obrigada. Ela mentora, ela ajuda a gente a desenvolver o nosso projeto para virar um projeto real. Então, para a gente chegar na NASA, para a gente chegar em pessoas que querem investir, eu tenho alguns contatos lá dentro da NASA, de um antigo chefe meu que trabalhou lá, que diz que esses projetos têm muito potencial de arrecadar fundos de investimento. Então, essa é a nossa visão de futuro, né? Sim. Muito bacana. Muito bacana, gente. Obrigado mesmo pela participação. A gente vai ficando por aqui. O programa Brasil Consciência de hoje se despede, mas você que quiser conferir os demais programas produzidos pela Rádio do SINCT, deve acessar a nossa página que está aí na tela para você nesse momento. Você que quiser conferir todo o conteúdo do BCC, nossa página na internet e também o YouTube da TVT estão sempre disponíveis para você consultar. Nosso e-mail está aí para você neste momento, para você enviar aquela dúvida, aquela crítica, aquela sugestão. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço. Gente, brigadão, viu? Desculpa qualquer coisa, acho que agora deu. Agora Conseguimos. foi. Valeu, hein? Obrigado, gente. Falou.